Minha filha em coma segurava um bilhete. Papai, me ajude. Descobri que o marido tentou matá-la pelo seguro de vida. O telefone tocou às 23h47, cortando o silêncio da oficina de Clint Mercer como uma lâmina. Ele colocou o maçarico de solda de lado e tirou a máscara de proteção, o suor ainda escorrendo pela testa. O turno da noite na oficina era sua preferência, menos interrupções, mais tempo para pensar em reparos complexos. Aos 54 anos, Clint havia aprendido que ligações no final da noite significavam problemas, e esta fez seu estômago se contrair antes mesmo de atender. Sr. Mercer. A voz era nítida, profissional, com aquele tom particular que profissionais da saúde usam ao dar mais notícias. Aqui é a doutora Patrícia Yuan do Hospital Geral Willamette Falls. Sua filha Lorelei Mercer Hartman esteve em um grave acidente automobilístico. As palavras o atingiram como um soco no estômago, tirando o ar de seus pulmões. A mão de Clint se apertou ao redor do telefone até seus nós dos dedos ficarem brancos. A oficina ao seu redor, 20 anos construindo seu negócio do nada, de repente pareceu insignificante. Quão grave? Ela está viva? Ela está viva, Sr. Mercer, mas sua condição é crítica. O senhor precisa vir imediatamente. O que aconteceu? Onde aconteceu? Rodovia 18, cerca de 16 quilômetros fora da cidade. O carro dela saiu da estrada e bateu em uma árvore. Sr. Mercer, por favor, apenas venha. Podemos discutir os detalhes quando o senhor chegar. 20 minutos depois, Clint empurrou as portas automáticas do pronto-socorro, suas botas de trabalho rangendo contra o piso polido. Ainda usava seu macacão de soldador, o tecido manchado com graxa de malhas de metal, cheirando ao trabalho honesto que havia construído sua vida. O cheiro antisséptico queimava suas narinas, misturando-se com os odores subjacentes de medo e sofrimento que pareciam permear cada hospital. Estou procurando minha filha, disse a enfermeira na recepção, uma mulher de aparência cansada com olhos gentis. Lorelei Mercer Hartman, acidente de carro. Quarto 314, UTI. Pegue o elevador até o terceiro andar. Sr. Mercer, ela tocou seu braço gentilmente. A doutora Yuan está esperando pelo senhor. O coração de Clint martelava enquanto esperava o elevador, cada segundo se estendendo como uma hora. Laura tinha 28 anos, cheia de vida apenas na semana passada quando parou na oficina para trazer café para ele. Ela estava mais quieta que o normal, ele se lembrava agora. Algo a estava incomodando, mas quando ele perguntou sobre isso, ela apenas deu de ombros e disse que o trabalho estava estressante. Ele deveria ter pressionado mais, deveria ter sabido que algo estava errado. A UTI era um labirinto de máquinas beepando e vozes sussurrantes, o tipo de lugar onde esperança e desespero caminhavam de mãos dadas. Enfermeiras se moviam com eficiência silenciosa entre quartos cheios de feridos e moribundos. O quarto 314 ficava no final do corredor, suas portas ligeiramente abertas. Clint podia ver a borda de uma cama de hospital, fios e tubos serpenteando através de lençóis brancos como era mecânica. A doutora Yuan interceptou antes que ele pudesse entrar. Era uma mulher pequena com olhos gentis atrás de óculos de arame, o tipo de pessoa que provavelmente entrou na medicina para ajudar pessoas e ainda se lembrava do porquê. Sr. Mercer, preciso prepará-lo. Sua filha sofreu trauma severo na cabeça na colisão. Ela está em coma medicamente induzido para reduzir o inchaço cerebral. Ela vai acordar? As palavras saíram mais duras do que ele pretendia, mas o medo tinha uma forma de aguçar tudo. A doutora Yuan hesitou, e nessa pausa, Clint ouviu toda a incerteza da medicina moderna. Lesões cerebrais são imprevisíveis. As próximas 48 horas são críticas. Agora mesmo, estamos monitorando o inchaço e fazendo tudo o que podemos para dar a ela a melhor chance. Sua juventude e saúde geral estão a seu favor. O que isso significa? Me dê números, doutora. Porcentagens. Sr. Mercer, entendo que o senhor queira certeza, mas trauma cerebral não funciona assim. Alguns pacientes com lesões graves fazem recuperações completas. Outros com danos aparentemente menores nunca acordam. Sua filha é uma lutadora, e isso eu já posso dizer. Essa não era a resposta que ele queria, mas era a única que ela podia dar. Clint passou por ela para dentro do quarto, e a visão que o cumprimentou tirou todos os outros pensamentos de sua mente. Laura estava imóvel na cama do hospital. Seu cabelo escuro emaranhado contra um crânio enfaixado. Máquinas a cercavam como sentinelas mecânicas, suas telas exibindo números que Clint não entendia, mas sabia que significavam a diferença entre vida e morte. Seu rosto estava pálido, quase cinza, com hematomas roxos ao redor dos olhos fechados que a faziam parecer muito mais jovem que seus 28 anos. Minha menina, ele sussurrou, movendo-se até a cabeceira da cama com pernas trêmulas. Ela parecia tão pequena na cama do hospital, diminuída pelo equipamento que a mantinha viva. O ventilador respirava para ela com precisão mecânica, seu peito subindo e descendo no ritmo das demandas da máquina. Um quarto serpenteava em seu braço, alimentando seu corpo com a nutrição necessária para lutar pela sobrevivência.
Duas figuras estavam no pé da cama, sua presença discordante no espaço íntimo da dor. Graham Hartman, marido de Laura há 3 anos, usava um terno azul marinho caro apesar da hora tardia. Seu cabelo loiro estava perfeitamente penteado, seu rosto barbeado e composto. Ele parecia mais como se estivesse assistindo a uma reunião de negócios do que mantendo vigília sobre sua esposa gravemente ferida. Ao lado dele estava sua mãe, Bettina Hartman, em um casaco preto que provavelmente custava mais do que a maioria das pessoas ganha em um mês. Seu cabelo prateado estava puxado para trás em um coque perfeito, nenhum fio fora do lugar. Suas mãos manicuradas seguravam uma pequena bolsa, e sua postura irradiava o tipo de controle rígido que vinha de décadas olhando todos ao redor com desdém. Nenhum dos dois reconheceu a presença de Clint. Eles estavam em pé como enlutados em um funeral, formais e distantes. Graham, disse Clint, sua voz áspera de emoção. Graham olhou brevemente, seus olhos azuis frios e distantes como o céu de inverno. Clint. A única palavra não carregava calor, nenhuma preocupação compartilhada pela mulher que conectava suas vidas. Era isso. Nenhuma explicação do que aconteceu. Nenhuma dor compartilhada. Nenhum reconhecimento de que a mulher deitada entre eles era o centro dos mundos de ambos. A mandíbula de Graham estava tensa em uma linha dura, e ele continuava verificando seu relógio caro como se tivesse algum lugar mais importante para estar. Como isso aconteceu? Perguntou Clint, aproximando-se da cama. Acidente de carro, disse Graham sem levantar os olhos do telefone. Essas coisas acontecem. A dispensa casual atingiu Clint como um tapa. Essas coisas acontecem. Esta era sua filha, a esposa de Graham, deitada quebrada e inconsciente. E era tudo o que ele conseguia dizer. Bettina examinou suas unhas manicuradas com a atenção que a maioria das pessoas reserva para a arte. A polícia disse que ela perdeu o controle na rodovia 18, disse para ninguém em particular, sua voz carregando o tipo de interesse desapegado que ela poderia usar para discutir o tempo. Bateu direto em uma árvore. A que velocidade ela estava indo? Perguntou Clint, movendo-se para pegar a mão de Laura. Estava quente, mas completamente mole, como segurar a mão de uma criança dormindo. Isso importa? A voz de Graham era plana, sem emoção. Ela está aqui agora. O que está feito, está feito. Algo se retorceu no peito de Clint. Uma raiva fria que não tinha nada a ver com dor e tudo a ver com a injustiça desta cena. Onde estava o pânico? Onde estava a esperança desesperada? Quando a esposa de Clint, Sarah, estava morrendo de câncer, ele mal havia deixado o lado dela. Ele lutou contra cada médico que sugeriu desistir, exigiu segundas opiniões, esgotou todas as opções. Se esta fosse sua esposa deitada aqui, ele estaria exigindo respostas, sacudindo médicos, recusando-se a deixar o lado dela. O carro, disse Clint, sua voz firme apesar da raiva crescendo dentro dele. O que aconteceu com o carro? Graham e Bettina trocaram um olhar rápido, tão breve que qualquer outra pessoa poderia ter perdido. Mas Clint havia passado 30 anos lendo rostos de pessoas, aprendendo a detectar as mentiras que clientes contavam sobre seus equipamentos quebrados. Destruição total, disse Graham, seu tom sugerindo que a conversa havia acabado. O seguro vai cuidar disso. Eu quero vê-lo. Por quê? O tom de Bettina era afiado, cortando a atmosfera sussurrante do quarto. Isso não vai ajudar Lorelai. A forma como ela disse o nome completo de Laura, formal e distante, fez as mãos de Clint se fecharem em punhos. Esta mulher mal tolerava Laura durante o casamento. Sempre fazendo comentários maldosos sobre sua origem comum, seu trabalho na seguradora, sua escolha de manter o sobrenome de solteira e fenizado. Bettina havia deixado claro desde o primeiro dia que Laura não era boa o suficiente para seu precioso filho. Porque eu quero entender o que aconteceu com minha filha, disse Clint, sua voz baixa e perigosa. Porque algo não se encaixa aqui. O que isso deveria significar? Graham finalmente levantou os olhos do telefone, sua expressão mudando de tédio para cautela. Significa que minha filha é uma motorista cuidadosa. Ela tem dirigido naquela rota por 5 anos sem incidentes. Significa que quero saber por que ela de repente perdeu o controle em uma estrada que poderia dirigir de olhos vendados. Acidentes acontecem, disse Bettina friamente. Estradas são perigosas à noite. Talvez ela estivesse distraída ou cansada ou talvez alguém queira encerrar perguntas antes que comecem, interrompeu Clint. A temperatura no quarto pareceu cair 10 graus. O rosto de Graham ficou vermelho enquanto o de Bettina empalideceu de raiva. Como ousa, sibilou Bettina. Nós também estamos de luto. Estão. Clint olhou entre eles, notando as roupas caras de Graham e a compostura perfeita de Bettina. Porque de onde estou, vocês dois parecem que estão em uma reunião de negócios, não mantendo vigília sobre uma mulher morrendo. A doutora Yuan apareceu na porta, sua presença cortando a tensão como um árbitro entrando entre lutadores. O horário de visitas está terminando em breve. Graham endireitou a gravata com movimentos afiados e raivosos.
Deveríamos ir, mãe. Reunião cedo amanhã. Clint o encarou incrédulo. Você está indo embora? Sua esposa está lutando pela vida e você está preocupado com uma reunião? Não há nada que possamos fazer aqui esta noite, disse Graham, seu tom sugerindo que a conversa havia acabado. Os médicos têm tudo sob controle. Desde quando você se importa com o bem-estar de Lorelei mesmo, acrescentou Bettina com veneno. Você mal falava com ela quando ela estava consciente. A acusação pairou no ar como veneno. Clint sentiu sua mandíbula se contrair. Eu falava com minha filha toda semana. Almoçávamos todo domingo. Eu a conhecia melhor que vocês dois juntos. Você sabia que ela estava infeliz? O sorriso de Bettina era cruel. Sabia que ela vinha tendo problemas? Que tipo de problemas? Mas Graham já estava se dirigindo para a porta, sua mãe seguindo. Vamos, mãe. Terminamos aqui. Eles saíram sem outra palavra, seus passos desaparecendo pelo corredor. Clint permaneceu ao lado da cama de Lorelei, ouvindo o ritmo constante do ventilador que respirava para ela e os bips eletrônicos que contavam suas batidas cardíacas. O silêncio se sentia diferente agora, carregado com acusações não ditas e segredos enterrados. O que Bettina quis dizer sobre problemas? O que Graham não estava lhe contando? Estou aqui, querida, disse suavemente, alcançando sua mão novamente. Papai está aqui, e não vou a lugar nenhum. Enquanto se acomodava na cadeira ao lado da cama para o que seria uma longa noite, Clint fez uma promessa silenciosa. O que quer que tivesse acontecido para colocar Laura nesta cama, quaisquer problemas que ela estivesse enfrentando, ele descobriria a verdade. E se alguém tivesse machucado sua garotinha, eles pagariam por isso. Clint ficou até as enfermeiras o forçarem a sair às 2 horas. Ele dirigiu para casa pelas ruas vazias, sua mente correndo com perguntas que não tinham respostas. A casa parecia quieta demais, vazia demais. Ele tentou dormir, mas desistiu após 1 hora encarando o teto. Às 5 horas, ele tomou banho, fez café e dirigiu de volta ao hospital. Havia trazido uma muda de roupas para Laura, o agasalho confortável que ela gostava de usar em casa. Talvez se ela acordasse e visse coisas familiares, isso ajudaria a trazê-la de volta. A enfermeira do turno da noite, uma mulher gentil chamada Aldina Morales, o atualizou sobre a condição de Laura enquanto verificava os monitores. Nenhuma mudança significativa, disse gentilmente. Mas isso não é necessariamente má notícia. O cérebro precisa de tempo para curar. Alguns pacientes nos surpreendem. Há quanto tempo você faz isso? Perguntou Clint. 30 anos em cuidados críticos. Já vi pessoas acordarem de comas depois de semanas, até meses. Sua filha é jovem e forte. Não desista da esperança. Clint puxou uma cadeira perto da cama de Laura e pegou sua mão novamente. Estava quente, mas mole. A aliança de casamento em seu dedo captando a luz da manhã que entrava pela janela. Ele estudou seu rosto, procurando por qualquer sinal de consciência, qualquer lampejo da mulher vibrante que havia herdado sua teimosia e o coração gentil de sua mãe. Lembra quando você tinha 7 anos e quebrou o braço caindo daquela corda? Disse em voz alta, sua voz suave no quarto silencioso. Você ficou tão brava que eu fiz você usar aquele gesso rosa. Disse que rosa era para bebês. Você desenhou por todo ele com marcador preto para parecer mais resistente. A lembrança trouxe um sorriso aos seus lábios apesar de tudo. Laura sempre foi uma lutadora, mesmo quando criança. Quando as outras crianças zombavam dela por não ter mãe, ela ensanguentou o nariz de Tommy Henderson e passou a tarde na sala do diretor. Quando sua orientadora do ensino médio sugeriu que ela considerasse faculdade comunitária em vez de universidade, ela trabalhou em 3 empregos para pagar a mensalidade e se formou summa cum laude. Você sempre foi resistente, Laura. Mais resistente que a maioria dos homens crescidos que conheço. Então você luta contra isso, está me ouvindo? Lute para voltar para mim. Ele apertou seus dedos gentilmente, um gesto que havia feito 1000 vezes quando ela era pequena e assustada. Foi quando ele sentiu o menor movimento em seus dedos. Um tremor, quase imperceptível. O coração de Clint saltou. Ele se inclinou para a frente, estudando seu rosto intensamente. Laura? Bebê, você consegue me ouvir? Seus dedos se moveram novamente, mais deliberadamente desta vez, um leve movimento de curvatura, como se ela estivesse tentando segurar algo. Então ele viu algo pequeno e branco escorregando de sua palma para o cobertor do hospital. O pulso de Clint acelerou quando ele percebeu o que isso significava. Laura havia estado segurando isso durante o acidente, durante a cirurgia, durante tudo. Ela havia mantido apertado em sua mão com a determinação de alguém que tinha algo importante a dizer. Ele olhou ao redor do quarto, certificando-se de que ninguém estava observando, então cuidadosamente desdobrou o papel. A caligrafia estava tremula, mal legível, escrita a lápis que havia sido pressionado com força no papel. Papai, me ajude.
As palavras o atingiram como um golpe físico, tirando o ar de seus pulmões. Clint as leu 3 vezes, seu coração acelerando mais a cada leitura. Este não era um pedaço de papel aleatório. Isto não era delírio ou confusão. Laura havia escrito esta mensagem deliberadamente, sabendo que estava em perigo, sabendo que poderia não sobreviver para lhe contar pessoalmente. Ajudar você com o quê, bebê? Ele sussurrou, sua voz quebrando de emoção. Mas a mão de Laura havia ficado mole novamente, seu rosto pacífico e imóvel. As máquinas continuaram sua sinfonia mecânica, indiferentes à bomba que havia acabado de explodir no mundo de Clint. Ele dobrou o bilhete cuidadosamente e o colocou em sua carteira, bem atrás da foto de Laura em sua formatura. O que quer que estivesse acontecendo na vida de sua filha antes do acidente, o que quer que a tivesse levado a escrever essas palavras desesperadas, ele descobriria e consertaria. O bilhete mudou tudo. Este não era mais apenas um acidente trágico. Este era um pedido de ajuda de uma mulher que sabia que estava em perigo. E agora Clint tinha prova de que alguém havia tentado machucar sua filha. Nas próximas semanas, Clint estabeleceu uma rotina que se tornou sua tábua de salvação. Ele abria sua oficina de solda às 7 horas, cuidando dos trabalhos urgentes que mantinham o dinheiro entrando. Seu assistente, Jake Morrison, cuidava do trabalho de rotina enquanto a mente de Clint vagava para quartos de hospital e perguntas sem resposta. Ao meio-dia, ele trancava e dirigia ao hospital, passando o resto do dia conversando com Laura, lendo para ela e observando qualquer sinal de melhora. A condição de Laura permanecia inalterada, mas o médico disse que sua atividade cerebral parecia promissora no EEG. A doutora Yuan explicou que o padrão sugeria que sua mente estava ativa, possivelmente até consciente em algum nível. Ela poderia ser capaz de ouvir e entender tudo o que estava acontecendo ao seu redor. O comportamento de Graham, no entanto, ficou mais suspeito a cada dia. Na quarta-feira de manhã, Clint chegou ao hospital para encontrar Graham carregando caixas em seu Mercedes no estacionamento. O porta-malas já estava meio cheio do que pareciam pertences pessoais. Quando Clint se aproximou, Graham bateu o porta-malas com força desnecessária. Mudando algumas coisas, disse Graham sem encontrar seus olhos, limpando o suor da testa apesar da manhã fresca. A casa é grande demais para uma pessoa. Laura está voltando para casa, disse Clint firmemente, dando um passo para mais perto. Quando ela acordar, vai precisar de ambientes familiares. Se ela acordar. As palavras de Graham foram cuidadosamente neutras, mas algo frio piscou em sua expressão. Os médicos não nos deram muito motivo para otimismo. A doutora Yuan diz que sua atividade cerebral está melhorando. Graham riu, um som amargo que não chegou aos seus olhos. A atividade cerebral não significa consciência. Não significa recuperação. Se ela acordar, e este é um grande se, vai precisar de cuidados especializados. Cuidados profissionais, enfermagem 24 horas. Ela vai precisar de sua família. O rosto de Graham se contorceu com o que poderia ter sido raiva ou desgosto. Família, certo. Ele entrou no carro e bateu a porta, então abaixou a janela. Você deveria começar a pensar na realidade, Clint. Sobre o que é melhor para todos os envolvidos. Ele foi embora sem outra palavra, deixando Clint parado no estacionamento com mais perguntas que respostas. O que Graham quis dizer com o que é melhor para todos? E por que ele já estava mudando seus pertences para fora da casa que dividia com sua esposa? Naquela noite, Clint dirigiu até a casa que Graham e Laura dividiam na parte melhor da cidade. Era uma casa modesta de 2 andares, com um gramado bem cuidado e o jardim de flores de Laura na frente. As rosas que ela plantou na primavera passada estavam em plena floração, pétalas vermelhas brilhantes se destacando contra o céu escurecendo. As janelas estavam escuras, dando à casa uma sensação abandonada. Ele usou a chave sobressalente que Laura havia lhe dado, escondida sob um sapo de cerâmica perto da porta da frente. Para emergências, pai, ela havia dito com um sorriso, caso eu me tranque para fora novamente. Dentro, a casa se sentia oca, despojada do calor que a tornará um lar. Metade da mobília havia sumido, o sofá de couro caro que Graham havia insistido, a mesa de jantar que havia pertencido à sua avó, a televisão de 60 polegadas que havia dominado a sala de estar. O que restava eram as coisas de Laura. Seus livros, a cristaleira de sua avó, a almofada decorativa que ela havia feito que Graham achou que ela gostaria. As roupas de Graham haviam sido retiradas do quarto principal, deixando para trás apenas os pertences de Laura pendurados no closet como fantasmas de um casamento. Seu perfume ainda permanecia no ar, uma lembrança fraca da mulher lutando pela vida do outro lado da cidade. Na cozinha, Clint encontrou uma pilha de correspondência no balcão, a maior parte não aberta. Contas, principalmente, mas também várias peças que fizeram seu sangue gelar. Uma carta de Morrison e Associates, um escritório de advocacia em Portland que Clint reconhecia, eles se especializavam em casos de divórcio. Outro envelope do First National Bank com fechamento de conta carimbado em letras vermelhas. Uma terceira carta da Oregon Mutual Insurance, a empresa onde Laura trabalhava.
Ele abriu a carta do seguro primeiro. Era uma notificação de rotina sobre seus benefícios médicos, mas o timing parecia estranho. Por que eles estariam escrevendo para ela em casa em vez de lidar com tudo através do RH? A carta do banco era mais perturbadora. Continha um extrato final para uma conta que havia sido fechada 3 semanas atrás, apenas dias antes do acidente de Laura. O saldo de fechamento era zero, mas o histórico de transações mostrava depósitos regulares ao longo do ano passado, seguidos por grandes saques em dinheiro nos meses finais. Clint fotografou tudo com seu telefone, então devolveu as cartas exatamente onde as havia encontrado. Alguém estava observando, alguém que poderia notar se as coisas estivessem fora do lugar. A sexta-feira de manhã trouxe outro desenvolvimento perturbador. Clint estava sentado com Laura, lendo em voz alta do romance de mistério que ela estava trabalhando antes do acidente, quando Bettina Hartman entrou no quarto. Ela usava um vestido preto e pérolas, como se estivesse assistindo a um funeral em vez de visitar um paciente. Ela mal olhou para sua nora inconsciente. Sr. Mercer, disse ela nitidamente, colocando sua bolsa cara no parapeito da janela. Tenho conversado com nosso advogado sobre questões de procuração. Clint largou o livro e estudou seu rosto. Bettina sempre foi fria, mas hoje havia algo calculista em sua expressão que fez sua pele arrepiar. Que tipo de questões? Questões legais, decisões médicas, responsabilidades financeiras. Ela ajustou suas pérolas com precisão praticada. Graham é o marido dela, é claro, mas essas situações podem se tornar complicadas. Complicadas como? O sorriso de Bettina era fino como papel, revelando dentes brancos demais para serem naturais. Bem, se sua condição não melhorar, decisões precisarão ser tomadas sobre cuidados de longo prazo. Questões de qualidade de vida. Lorelei não gostaria de se prolongar assim, tenho certeza. Ela sempre foi uma garota tão prática. A temperatura no quarto pareceu cair 10 graus. Clint sentiu cada músculo em seu corpo se tensionar. Se prolongar? Lesões cerebrais são tão imprevisíveis. Bettina continuou, examinando suas unhas manicuradas como se discutisse o tempo. Às vezes a coisa mais misericordiosa é deixar a natureza seguir seu curso. Evitar prolongar o sofrimento desnecessariamente. Clint se levantou lentamente, sua estrutura de 1,80 metros se elevando sobre a mulher mais velha. Todo o instinto que ele havia desenvolvido em 30 anos lidando com clientes difíceis lhe dizia que estava olhando para alguém que já havia decidido sobre o destino de sua filha. Você está sugerindo o que eu acho que está sugerindo? Estou sugerindo que consideremos todas as opções. Para o bem de Lorelei, é claro. As contas médicas sozinhas vão falir a família. E que tipo de vida seria mesmo se ela acordasse? Danos cerebrais, fisioterapia, anos de reabilitação. É isso realmente o que você quer para ela? O que eu quero é que minha filha tenha toda a chance de se recuperar. O que eu quero é que pessoas que afirmam amá-la lutem por sua vida, não planejem sua morte. A máscara composta de Bettina escorregou por apenas um momento, revelando algo feio por baixo. Como ousa me acusar de... Saia. Com licença? Saia deste quarto. Saia deste hospital. Não volte. Por um momento, os olhos de Bettina brilharam com raiva genuína. Então ela alisou seu vestido e pegou sua bolsa. Você está perturbado, Sr. Mercer. Eu entendo. Mas algum dia perceberá que eu estava apenas pensando no que é melhor para todos. Ela saiu sem outra palavra, seus sapatos de salto alto clicando contra o piso do hospital como um cronômetro. Naquela tarde, Clint ligou para Joanie Hicks, uma das amigas mais próximas de Laura da seguradora onde ela trabalhava. Eles se encontraram em uma cafeteria no centro, um lugar chamado Rosemary's Kitchen onde Laura costumava encontrar clientes para consultas informais. Joanie era uma mulher corpulenta de 30 e poucos anos com cabelo loiro curto e linhas de preocupação ao redor dos olhos que pareciam mais profundas do que deveriam para alguém tão jovem. Ela abraçou Clint apertado quando viu, e ele podia senti-la tremendo. Alguma mudança? Ela perguntou enquanto se sentavam em uma mesa de canto longe da multidão da tarde. Ainda não, mas os médicos estão esperançosos. Clint estudou seu rosto, notando a exaustão e o medo em sua expressão. Joanie, preciso te perguntar algo importante. Laura estava tendo problemas em casa? A expressão de Joanie ficou cautelosa, suas mãos se envolvendo ao redor da xícara de café como se fosse uma âncora. Que tipo de problemas? Problemas no casamento? Problemas de dinheiro? Qualquer tipo de problemas. Por um longo momento, Joanie não disse nada. Seus olhos vagaram pela cafeteria como se esperasse ver alguém os observando. Então ela suspirou, um som que parecia vir do fundo de sua alma. Ela me fez prometer não contar a ninguém, mas... Deus, Clint, eu deveria ter falado algo antes. Me conte. Ela estava planejando deixar Graham. Há meses. Joanie se inclinou para a frente, baixando a voz.
Ela achava que ele estava traindo, e sabia que dinheiro estava desaparecendo da conta conjunta deles. Grandes quantias. A confirmação atingiu Clint como um soco no estômago, mesmo que ele já suspeitasse. Quanto dinheiro? Milhares de dólares. Ela me mostrou os extratos bancários. Graham estava fazendo saques em dinheiro quase toda semana, sempre em números redondos. Quando ela o confrontou sobre isso, ele disse que era para investimentos comerciais. Que tipo de investimentos? Ele nunca deu detalhes, apenas disse que era complicado e ela não entenderia. A voz de Joanie ficou amarga. Laura tinha um diploma em negócios e trabalhava em seguros. Ela entendia de dinheiro melhor que a maioria das pessoas. Mas Graham a tratava como se ela fosse estúpida. Clint sentiu suas mãos se fecharem em punhos. Ela contratou um advogado? Miles Cry, lá em Portland. Ela havia estado trabalhando com ele por cerca de 2 meses, reunindo evidências. Ela ia pedir o divórcio e congelar os bens deles. Quando? Ela deveria se encontrar com ele no dia seguinte ao acidente. Ela finalmente estava pronta para entrar com os papéis. Os olhos de Joanie se encheram de lágrimas. Ela estava tão assustada, Clint. Não do Graham exatamente. Mas da mãe dele. Bettina continuava pressionando para venderem a casa, combinarem seus bens, colocarem tudo em contas conjuntas. Laura se sentia como se estivesse sendo encurralada. Clint pensou no bilhete em sua carteira. Papai, me ajude. Agora ele entendia o que sua filha estava enfrentando: manipulação financeira, abuso emocional, e uma sogra que havia como um obstáculo a ser removido. Ah, mais uma coisa. Joanie disse baixinho, olhando ao redor da cafeteria novamente. Na noite antes do acidente, Laura me ligou por volta das 22 horas. Ela estava chorando, realmente perturbada. Disse que havia confrontado Graham sobre o dinheiro desaparecido, e eles tiveram uma briga terrível. Que tipo de briga? Graham ficou furioso quando ela mostrou os papéis do advogado. Começou a gritar sobre como ela estava traindo a família. Como ela se arrependeria de tentar derrubá-lo. Então ele saiu de casa pisando duro. Que horas foi isso? Por volta das 21 horas. Laura deveria dirigir para Portland na manhã seguinte para finalizar tudo com o advogado. Joanie limpou os olhos com um guardanapo. Em vez disso, ela acabou no hospital. Clint sentiu algo frio e duro se instalar em seu peito como um bloco de gelo. O timing era conveniente demais, perfeito demais. Na noite anterior, Laura deveria pedir o divórcio. Ela teve um acidente de carro devastador que a colocou em coma. O comportamento estranho de Graham depois, a conversa de Bettina sobre deixar a natureza seguir seu curso. O dinheiro desaparecido, tudo apontava para algo mais sombrio que má sorte. Joanie, Laura alguma vez disse algo sobre se sentir insegura? Sobre ter medo de Graham ou da mãe dele? Não em tantas palavras. Mas ela estava diferente ultimamente. Nervosa, paranoica. Ela continuava dizendo que sentia como se alguém estivesse a observando, como se pessoas estivessem falando dela pelas costas. Joanie estendeu a mão pela mesa e agarrou a mão de Clint. Você não acha? Quer dizer, acidentes de carro acontecem o tempo todo. Clint olhou em seus olhos assustados e tomou uma decisão. Se ele estava certo sobre o que havia acontecido com Laura, então Joanie poderia estar em perigo também. Qualquer um que soubesse sobre os planos de divórcio, sobre as evidências que Laura estava reunindo, poderia ser um alvo. Acho que minha filha estava tentando se proteger. E alguém a impediu, ele disse baixinho. Acho que alguém queria ter certeza de que ela nunca chegasse ao escritório daquele advogado. O rosto de Joanie empalideceu. Oh, Deus, o que vamos fazer? Vamos encontrar provas. E então vamos ter certeza de que as pessoas que machucaram Laura paguem pelo que fizeram. Ele pensou no carro amassado de Laura, destruição total além do reconhecimento. Ele pensou nos ternos caros de Graham e nos olhos calculistas de Bettina. Ele pensou no bilhete apertado na mão de sua filha e o terror que ela deve ter sentido naqueles momentos finais antes do acidente. Alguém havia machucado sua garotinha. Alguém havia tentado matá-la para mantê-la quieta, para proteger segredos e dinheiro roubado. E Clint Mercer não acreditava em deixar isso passar. Não quando se tratava de sua família. Não quando se tratava de justiça. A guerra estava apenas começando. A segunda-feira de manhã encontrou Clint sentado diante de um gerente bancário chamado Kevin Walsh, um homem nervoso de 40 e poucos anos que continuava ajustando a gravata. Clint havia solicitado cópias dos extratos bancários de Laura, usando sua procuração como pai dela. Preciso ver cada transação dos últimos 6 meses, disse Clint. Walsh espalhou os extratos sobre sua mesa como cartas de baralho. Há alguma preocupação específica, Sr. Mercer? Clint estudou os números, suas mãos de soldador surpreendentemente gentis ao virar cada página. O padrão ficou claro rapidamente.
Saques grandes, sempre em números redondos. $5.000 aqui, $3.000 ali. Nos últimos 4 meses, quase $30.000 haviam sido drenados da conta. Esses saques, disse Clint, apontando para uma série de transações. Todos estão indo para o mesmo lugar. Walsh se inclinou para olhar. Essa é uma conta só de dinheiro vinculada ao Sr. Graham Hartman. Portadores de conta conjunta têm acesso a tais transferências. Só dinheiro, essencialmente intasteável. O dinheiro entra, dinheiro sai. Nenhum registro de onde vai depois disso. Clint sentiu sua mandíbula se apertar. Graham havia estado sistematicamente drenando as economias de Laura, convertendo-as em dinheiro intasteável. E sobre apólices de seguro? Minha filha tem algum seguro de vida através do banco? Walsh digitou em seu computador, franzindo a testa. Há uma apólice listada aqui, $200.000, feita 3 anos atrás antes do casamento dela. Quem é o beneficiário? Graham Hartman. O quarto pareceu girar por um momento. Clint agarrou a borda da mesa. Ela nunca mudou. Aparentemente não. Muitas pessoas esquecem de atualizar beneficiários após grandes mudanças de vida. Ou talvez ela tentou mudar, e alguém a impediu. Clint reuniu os extratos e se levantou. Preciso de cópias de tudo. Claro, Sr. Mercer. Walsh parecia desconfortável. Espero que sua filha se recupere logo. Clint saiu do banco com uma imagem mais clara do que estava acontecendo. Graham estava sangrando Laura até a última gota. E se ela morresse, ele coletaria um pagamento substancial do seguro de vida. O motivo estava cristalino. De volta ao hospital, Clint encontrou a doutora Yuan verificando o prontuário de Laura. Alguma mudança? Ele perguntou. Sua atividade cerebral está realmente melhorando, disse a doutora Yuan com um pequeno sorriso. É possível que ela possa acordar em breve. Quão breve? Dias, talvez semanas. Lesões cerebrais não seguem cronogramas. Clint tomou sua cadeira usual ao lado da cama de Laura. Quando ela acordar, vai precisar de proteção. A doutora Yuan pareceu confusa. Proteção de quê? De pessoas que a querem morta. Naquela tarde, Clint dirigiu para a casa de Laura novamente. Desta vez, ele foi direto para o escritório dela, um pequeno quarto fora da cozinha onde ela mantinha seu computador e arquivos. Graham havia deixado este quarto intocado, provavelmente porque assumiu que nada importante estava armazenado aqui. Ele estava errado. A mesa de Laura era um retrato de organização, exatamente como ela havia sido desde criança. Contas em uma pasta, documentos de seguro em outra, papéis pessoais em uma terceira. Mas escondido no fundo da gaveta inferior, Clint encontrou o que estava procurando. Uma pasta Manila rotulada documentos legais continha uma petição de divórcio parcialmente preenchida. Os papéis estavam preenchidos com a caligrafia cuidadosa de Laura, datados apenas 2 semanas antes do acidente. Os motivos estavam listados como diferenças irreconciliáveis, mas anexado à petição estava uma lista manuscrita que contava a história real. Preocupações em dinheiro desaparecendo da conta conjunta, cifram 30.000 mais ao longo de 4 meses. Possível caso, Graham sai à noite, fins de semana. Sogra pressionando por venda de propriedade conjunta. Graham insistindo em combinar todos os bens. Encontrei recibos de hotel. Contas de restaurante para 2. Ligações estranhas, desliga quando entro no quarto. Na parte inferior da lista, na caligrafia distintiva de Laura, e não posso mais confiar nele. Não posso ficar. As mãos de Clint tremeram enquanto lia os pensamentos privados de sua filha. Ela havia estado presa, assustada e planejando sua fuga. Mas alguém tinha certeza de que ela nunca teria a chance de entrar com esses papéis. Ele fotografou cada documento com seu telefone, então os devolveu exatamente onde os havia encontrado. Se Graham viesse procurar, ele não saberia que alguém esteve ali. Na manhã seguinte, Clint ligou para Miles Cray, o advogado de divórcio que Joanie havia mencionado. O escritório de Cray ficava em uma torre de vidro no centro de Portland, todo mármore polido e móveis caros. O próprio advogado era um homem magro de 50 e poucos anos com cabelo grisalho e olhos afiados. Sr. Mercer, disse Cray, apertando as mãos. Lamento saber sobre o acidente de sua filha. Como ela está? Lutando para voltar. Preciso saber o que ela lhe contou. Cray gesticulou para uma cadeira em frente à sua mesa maciça. Privilégio advogado-cliente é uma questão séria, mesmo em circunstâncias como essas. Ela está em coma. Seu marido está roubando o dinheiro dela e falando em desligar os aparelhos. Preciso saber o que ela estava planejando. Por um longo momento, Cray estudou o rosto de Clint. Então ele abriu um arquivo grosso. Lorelei veio até mim 8 semanas atrás. Ela suspeitava de seu marido de adultério e impropriedade financeira.
Ela queria um divórcio limpo com uma divisão justa dos bens. O que vocês encontraram? Evidência de ambas as suspeitas. Graham Hartman vem sacando grandes somas de sua conta conjunta e convertendo-as em dinheiro. Ele também tem frequentado uma cafeteria chamada Binder, onde desenvolveu um relacionamento com uma das funcionárias. Você tem provas? Cray deslizou uma fotografia pela mesa. Mostrava Graham e uma jovem mulher de cabelo escuro sentados juntos numa cabine da cafeteria. A mão de Graham estava na coxa dela, e ambos estavam rindo. O nome dela é Tara Belrose, 23 anos, trabalhava meio período no Binder enquanto estudava no Portland Community College. Clint estudou a foto, memorizando cada detalhe. O que mais? Lorelei estava planejando pedir o divórcio na quinta-feira passada. Ela queria congelar suas contas conjuntas e forçar uma divulgação financeira completa. Ela também ia remover Graham como beneficiário de sua apólice de seguro de vida. O dia depois que ela deveria entrar com o pedido foi quando o acidente aconteceu. Clint sentiu aquela dureza fria em seu peito se expandir como gelo. Ainda podemos entrar com o pedido? Ele perguntou. Cray levantou uma sobrancelha. Em nome de alguém em coma? Em nome de alguém que foi impedida de entrar com o pedido por tentativa de assassinato. Essa é uma acusação séria, Sr. Mercer. É um crime sério. Cray se recostou em sua cadeira, estudando Clint com novo interesse. Mesmo que eu pudesse entrar com a petição, Graham contestaria. Ele alegaria que sua esposa não estava em sã consciência quando preparou esses documentos. Então nos certificamos de que ele não tem a chance. Clint se levantou e puxou sua carteira. Quanto você precisa como adiantamento? Sr. Mercer, tenho que avisá-lo que seguir este curso de ação poderia ser... Quanto? Cray mencionou uma cifra. Clint escreveu um cheque de sua conta pessoal sem hesitar. Entre com os papéis, disse Clint, hoje, e congele todas as contas que Graham tem acesso. Se ele quiser brigar, deixe-o tentar explicar onde $30.000 em dinheiro foram parar. Naquela noite, Clint retornou ao hospital para encontrar Aldina Morales começando o turno. Ela era uma mulher pequena de 40 e poucos anos com olhos gentis e mãos delicadas. Ao longo da semana passada, ela havia sido mais útil que qualquer membro da equipe do turno do dia. Sr. Mercer, ela disse calorosamente, como está nossa garota esta noite? E igual sempre. Posso te perguntar algo, Aldina? Claro. Eles caminharam até o quarto de Laura onde as máquinas emitiam seu ritmo constante. Na noite depois do acidente, quando Laura chegou pela primeira vez, você se lembra de algo incomum? A expressão de Aldina ficou pensativa. Incomum como? Visitantes quando não deveria haver nenhum. Pessoas no quarto que não deveriam estar aqui. Bem, Aldina hesitou, então pareceu tomar uma decisão. Houve algo. A Sra. Hartman, a sogra, ela estava aqui muito tarde naquela primeira noite, talvez 2 horas. O horário de visitas havia terminado há horas. Como ela entrou? Ela disse à segurança que era família imediata e que havia uma mudança na condição. A segurança me ligou para verificar e quando cheguei aqui, ela já estava no quarto. Clint sentiu seu pulso acelerar. Quanto tempo ela ficou aqui? Talvez 20 minutos. Mas aqui está a parte estranha. Cerca de 10 minutos depois que ela saiu, a frequência cardíaca de sua filha caiu dramaticamente. Tivemos que chamar um código azul. Um código azul. O coração dela quase parou. Conseguimos estabilizá-la, mas... Aldina olhou ao redor nervosamente, então baixou a voz. Em 30 anos de enfermagem, aprendi a confiar nos meus instintos. E meus instintos me disseram que o timing foi coincidência demais. O que você está dizendo? Estou dizendo que a Sra. Hartman estava sozinha neste quarto com uma paciente em coma por 20 minutos, e pouco depois que ela saiu, aquela paciente quase morreu. Talvez tenha sido apenas má sorte. Talvez o estresse do acidente estivesse afetando. Mas talvez não tenha sido. Aldina acenou lentamente. Documentei tudo em minhas anotações. Os horários exatos, o episódio cardíaco. A visita não autorizada da Sra. Hartman. Está tudo no registro oficial. Clint sentiu as peças do quebra-cabeça se encaixando no lugar. Bettina não havia estado visitando sua nora por preocupação. Ela esteve neste quarto por uma razão. E o que quer que ela tenha feito quase matou Laura. Aldina, preciso dessas anotações. Cópias oficiais. Sr. Mercer, eu poderia ter problemas. Minha filha quase morreu naquela noite porque alguém tentou terminar o que o acidente de carro começou. Se você não me ajudar a provar isso, eles podem tentar novamente. Aldina olhou para o rosto pacífico de Laura, então de volta para Clint. Me dê até amanhã. Vou ver o que posso fazer. Enquanto Clint dirigia para casa pelas ruas escuras de Willamette Falls, ele pensou sobre as evidências que havia reunido.
fraude financeira, adultério, uma visita não autorizada ao hospital que quase resultou em morte. Pintava um quadro claro de conspiração, mas quadros não condenam criminosos. Ele precisava de mais que suspeitas e coincidências. Ele precisava de prova que se sustentaria no tribunal. E ele ia conseguir. Na manhã seguinte, Clint recebeu uma ligação de Miles Cry. Os papéis de divórcio haviam sido protocolados e a resposta de Graham foi exatamente o que eles esperavam. Ele está contestando tudo, relatou Cry. Alega que Lorelei estava mentalmente instável, que o casamento estava sólido. Que esses documentos foram falsificados. E sobre as contas? Congeladas aguardando litígio. Ele não pode tocar um centavo do dinheiro dela agora. Naquela tarde, o telefone de Clint tocou. A voz de Graham estava tensa com raiva mal controlada. Seu filho da puta. O que você fez? Terminei o que minha filha começou, disse Clint calmamente. Ela é minha esposa. Você não tem direito. Ela estava te deixando. Ela descobriu sobre o dinheiro e a namorada. Silêncio do outro lado da linha. Então, você não sabe do que está falando. 30 mil dólares, Graham. Convertidos em dinheiro ao longo de 4 meses. Onde foram parar? Isso não é da sua conta. É quando você roubou da minha filha. Eu não roubei nada. Era nossa conta conjunta. Para despesas do casamento. Não para qualquer buraco que você estava despejando. A voz de Graham ficou fria. Cuidado, velho. Você está brincando com forças que não entende. Isso é uma ameaça? A linha ficou muda. Naquela noite, Clint visitou Binder, a cafeteria onde Graham havia estado encontrando sua namorada. Era um lugar moderno no Pearl District, todo tijolo exposto e lâmpadas Edison. O tipo de lugar que cobra 5 dólares por um café. Tara Belrose era fácil de identificar. Ela correspondia à foto que Cray havia mostrado, início dos 20 anos, cabelo escuro, bonita de uma forma jovem e inocente. Ela trabalhava atrás do balcão com a eficiência rápida de alguém que precisava do emprego. Clint pediu um café preto e esperou até que a correria da noite diminuísse. Quando Tara teve um momento, ele se aproximou do balcão novamente. Com licença, ele disse, assumindo sua expressão mais inofensiva. Estou tentando encontrar alguém que pode ser cliente regular aqui. Graham Hartman. O rosto de Tara se iluminou. Oh, você conhece Graham? Ele é um doce. Você é amigo dele? Algo assim. Ouvi dizer que ele vem aqui muito. Quase todo dia depois do trabalho. Nos tornamos bem próximos. Ela corou ligeiramente. Ele está passando por um momento muito difícil com o acidente de sua esposa. Clint manteve sua voz neutra. Acidente? Ela está em coma. É tão trágico. Graham diz que os médicos não acham que ela vai acordar. Tara se inclinou mais perto, baixando a voz. Entre você e eu, ele diz que as coisas seriam mais fáceis se ela apenas, você sabe, partisse em paz. Seria uma misericórdia. As palavras atingiram Clint como um golpe físico. Mas ele manteve sua expressão calma. Ele disse isso? Ele se sente tão culpado sobre isso. Mas eu disse a ele que é natural pensar assim. Quer dizer, que tipo de vida é essa? Ligada a máquinas. Sem consciência. Sem qualidade de vida. Tara balançou a cabeça tristemente. Graham é uma pessoa tão carinhosa. Ele não quer que ela sofra. Clint puxou seu telefone e ativou o aplicativo de gravação de voz. Isso é muito atencioso da parte dele. Deve ser difícil para ele financeiramente também, com todas as contas médicas. Oh, isso não é problema. Graham diz que há dinheiro do seguro vindo. Suficiente para começar de novo em algum lugar novo. Tara sorriu sonhadoramente. Ele tem falado sobre talvez se mudar para a Califórnia, abrir um negócio. Ele diz que eu poderia ir com ele se quisesse. Ele está planejando se mudar depois que tudo se resolver com a situação de sua esposa? Ele diz que não deve demorar muito agora. Clint se sentiu enjoado. Esta garota não tinha ideia de que estava sendo usada como motivo para assassinato. Que tipo de negócio? Investimento imobiliário. Graham tem estado poupando por meses. Só dinheiro, ele diz. Essa é a forma inteligente de fazer. 20 minutos depois, Clint sentou em sua caminhonete no estacionamento, reproduzindo a gravação. As palavras inocentes de Tara pintavam um quadro claro de premeditação. Graham havia estado planejando para a morte de Laura, preparando seu álibi, até recrutando sua próxima vítima. Mas ainda não era suficiente. Ele precisava de algo que conectasse Graham diretamente ao próprio acidente.
Na manhã seguinte, Clint ligou para o detetive Ray Morrison do Departamento de Polícia de Willamette Falls. Morrison era um amigo do ensino médio que havia tomado um caminho diferente, mas compartilhava o senso de justiça de Clint. Hey, preciso de um favor. Um grande. Eles se encontraram no escritório de Morrison, um espaço apertado cheio de arquivos de casos e xícaras de café. Morrison ouviu pacientemente enquanto Clint expôs tudo o que havia descoberto: a fraude financeira, a namorada, a visita não autorizada ao hospital, o timing suspeito do acidente. É uma história convincente, disse Morrison quando Clint terminou. Mas é tudo circunstancial. Preciso de evidência sólida para abrir uma investigação. Clint puxou seu telefone e reproduziu a declaração gravada de Tara. A expressão de Morrison ficou sombria enquanto ouvia. Jesus, Clint. Esta garota não tem ideia do que está dizendo. Ela é jovem e ingênua. Graham tem alimentado ela com mentiras por meses. Mesmo assim, esta gravação pode não ser admissível no tribunal. Você não informou a ela que estava gravando. Mas é suficiente para começar a investigar, certo? Morrison esfregou o rosto cansadamente. O que exatamente você está me pedindo para fazer? Olhe o carro. E examine a cena do acidente. Verifique os registros telefônicos de Graham. Faça o que policiais fazem quando suspeitam de crime premeditado. E se eu encontrar evidência de sabotagem, então você prende o bastardo por tentativa de assassinato. Morrison ficou quieto por um longo momento. Então ele alcançou seu telefone. Vou fazer algumas ligações. O carro tem estado no pátio do depósito. Mas talvez nossa equipe forense possa dar uma segunda olhada. 2 dias depois, Morrison ligou com notícias. Encontramos algo, Clint. Você não vai gostar. Eles se encontraram no pátio do depósito onde o Honda amassado de Laura estava sob uma lona. A frente estava completamente destruída, o lado do motorista esmagado quase além do reconhecimento. Morrison levou Clint para a traseira do veículo. Olha aqui, disse Morrison, apontando para a linha de freio perto do eixo traseiro. Vê este corte limpo? Isso não é dano de acidente. Clint se ajoelhou para olhar mais de perto. A linha de freio havia sido cortada com precisão cirúrgica, não rasgada pelo impacto. Alguém cortou com uma faca afiada ou estilete. Provavelmente aconteceu nas horas antes do acidente. A voz de Morrison estava sombria. Sua filha dirigiu pela rodovia 18 sem freios. Quando ela atingiu aquela curva a 72 km por hora, ela não tinha como parar. As implicações atingiram Clint como uma marreta. Alguém havia deliberadamente sabotado o carro de Laura, enviando-a para o que deveria ter sido morte certa. Apenas sorte e seu cinto de segurança a mantiveram viva. Quem teve acesso ao carro? Perguntou Morrison. Graham. Estava estacionado na garagem deles. Mais alguém? Clint pensou na cronologia. Bettina Hartman estava na casa no dia anterior, pressionando Laura sobre vender a propriedade. Ela poderia ter feito então. Vamos precisar de registros telefônicos, registros financeiros, tudo. E vou precisar que você me traga aquela gravação da namorada. E quanto a Graham? Vamos trazê-lo para interrogatório. Mas Clint. Morrison agarrou seu braço. Deixe-nos cuidar disso. Não tente ser um herói. Mas Clint não estava interessado em ser herói. Ele estava interessado em justiça. A investigação avançou rapidamente uma vez que a equipe de Morrison teve evidência de sabotagem. Os registros telefônicos de Graham revelaram um padrão condenatório de comunicação com sua mãe nos dias que antecederam o acidente. Mensagens de texto entre eles incluíam frases como "cuidando das coisas" e "não será um problema por muito mais tempo". Mais importante, o telefone de Graham esteve perto do local de trabalho de Laura na tarde antes do acidente, o mesmo período quando a linha de freio foi provavelmente cortada. Câmeras de segurança do estacionamento do prédio de escritórios confirmaram a presença de Graham. Eles o prenderam numa terça-feira de manhã em seu novo apartamento. Clint não estava lá, mas Morrison ligou com os detalhes. Ele arranjou um advogado imediatamente, relatou Morrison. Mas seu advogado não pode explicar a evidência física ou os registros telefônicos. E quanto a Bettina? Pegamos ela 1 hora depois. Ela está alegando ignorância. Mas aquelas mensagens de texto contam uma história diferente. O promotor público acusou Graham de tentativa de assassinato, fraude de seguro e perigo imprudente. Bettina foi acusada como cúmplice após o fato por seu papel no planejamento do crime e sua tentativa de terminar o trabalho no hospital. Miles Cray acelerou os procedimentos de divórcio enquanto Graham estava sob custódia. Com evidência esmagadora de fraude e tentativa de assassinato, o tribunal concedeu uma dissolução emergencial do casamento. Os bens de Laura foram protegidos, e Graham perdeu qualquer direito à propriedade ou benefícios de seguro dela. O julgamento aconteceu 6 meses depois.
Clint sentou na primeira fila todos os dias, observando enquanto a acusação metodicamente destruía as alegações de inocência de Graham. Tara Belrose testemunhou relutantemente, seu rosto jovem aflito quando percebeu como havia sido manipulada. Aldina Morales descreveu a visita não autorizada de Bettina ao hospital e o episódio cardíaco que se seguiu. A evidência física era esmagadora. A linha de freio cortada, as mensagens de texto, a fraude financeira, tudo pintava um quadro de premeditação fria. Graham recebeu 18 anos na prisão estadual. Bettina pegou 5 anos como cúmplice. Ambos seriam elegíveis para a liberdade condicional eventualmente, mas não por muito tempo. Após a sentença, Clint ficou do lado de fora do tribunal enquanto repórteres pediam uma declaração. Ele manteve simples. A justiça foi feita. Minha filha pode descansar em paz agora. Mas a verdadeira vitória veio 3 semanas depois, quando Laura finalmente abriu os olhos. 18 meses após o acidente, Laura sentou em sua cadeira de rodas no deck da casa de Clint, observando-o cuidar do jardim de flores que ele havia plantado para sua recuperação. Sua fala ainda era lenta e seu lado esquerdo fraco, mas o médico disse que ela continuaria a melhorar. As rosas estão bonitas, pai, ela disse, suas palavras cuidadosas mais claras. Deveriam estar. Tenho falado com elas todos os dias, assim como falava com você. Ela sorriu, a mesma expressão brilhante que havia iluminado seu mundo desde que era bebê. Eu me lembro de parte disso. Sua voz na escuridão. Clint havia vendido os bens confiscados de Graham e Bettina, o Mercedes, as joias de Bettina, o portfólio de investimentos de Graham, e usado o dinheiro para pagar pela reabilitação de Laura. Ela nunca precisaria de nada. Pai, disse Laura baixinho. A carta chegou ontem. De Bettina. Clint levantou os olhos das rosas. Que carta? Ela quer perdão. Diz que encontrou religião na prisão e quer fazer as pazes. Clint caminhou até a cadeira de rodas de sua filha e se ajoelhou ao lado dela. O que você quer fazer sobre isso? Quero que você a queime. Não preciso das desculpas dela. Já foi feito. Queimei esta manhã sem abrir. Laura riu, um som que ainda fazia o coração de Clint disparar. Você me conhece bem demais. Sei que algumas pessoas não merecem perdão, e sei que esquecer seria um insulto a tudo que você sobreviveu. Mais tarde naquela noite, Clint sentou em sua oficina, o cheiro familiar de metal e óleo o cercando como um velho amigo. Ele abriu a gaveta de sua mesa e puxou um pequeno saco plástico contendo um pedaço de papel dobrado. Papai, me ajude. O bilhete que havia começado tudo. O pedido de ajuda que havia salvado a vida de sua filha e levado 2 criminosos à justiça. Uma batida na porta da oficina interrompeu seus pensamentos. Joanie e Rick estavam do lado de fora, segurando uma travessa. Pensei que você e Laura poderiam gostar de um jantar, ela disse. Como ela está? Melhor a cada dia. A fisioterapia está ajudando. Joanie colocou a travessa em sua bancada de trabalho e notou o bilhete em suas mãos. É aquele? O papel que ela tinha quando acordou. Guardo como lembrança. Lembrança de quê? Clint dobrou o bilhete cuidadosamente e o devolveu ao saco. De que quando alguém machuca minha família, eu não deixo passar. Eu termino as coisas. Quando Joanie saiu, Clint apagou as luzes em sua oficina e se dirigiu de volta à casa. Laura estava dormindo em seu quarto, segura e protegida. Graham Hartman estava em uma cela de concreto, contando os anos até talvez ver a liberdade novamente. Bettina Hartman estava aprendendo que privilégio e dinheiro não podiam comprá-la para sair das consequências de suas ações. Algumas pessoas falavam sobre perdão e seguir em frente. Algumas pessoas acreditavam em deixar a raiva ir e encontrar paz. Clint Mercer não era algumas pessoas. Ele acreditava em justiça. Ele acreditava em proteger os inocentes. E ele acreditava que quando alguém tentava destruir sua família, você se certificava de que eles pagassem o preço. Enquanto verificava as fechaduras de suas portas e apagava as luzes, Clint sorriu sombriamente. Amanhã traria novos desafios na recuperação de Laura. Novos obstáculos para superar. Mas esta noite, sua filha estava segura. As pessoas que a haviam machucado estavam atrás das grades onde pertenciam. E Clint Mercer dormiu pacificamente, sabendo que havia terminado o que começou.